Oi, gente! Hoje estou aqui para fazer o meu resumão com todos os livros que eu li durante o mês de abril. E foi um mês que eu fiquei muito feliz com as minhas leituras. Eu li bastante coisa e teve muitas leituras 5 estrelas. Então, se você quer ficar por dentro das minhas leituras, já curtam esse vídeo. Também se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui. Ativem o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, não perder nenhum vídeo que sair. Eu tenho um canal no Telegram que eu compartilho promoções de livros, lançamentos de livros, novidades do canal, tudo lá, então me acompanhem pelo Telegram também. A primeira leitura que eu fiz no mês de abril foi Meu Corpo Te Ofende, que é um livro jovem, escrito por duas autoras, que foi lançamento da editora Seguinte, nessa capa cor de rosa, choque, maravilhosa. Esse livro aqui é uma história de girl power, garotas unidas, e ele é um livro que traz uma mensagem muito legal, principalmente para o público mais jovem. Eu acho que esse livro aqui é muito certeiro para você dar de presente para uma leitora mais nova. Ele é um livro com questões feministas bem importantes e ele vai falar muito sobre a nossa voz como mulheres, o que a gente pode fazer para mudar algumas situações do nosso dia a dia, na escola, no nosso trabalho. Aqui no livro nós temos duas protagonistas, o livro vai alternando o ponto de vista de cada uma delas. Eu acho que cada uma foi escrita por uma das autoras. Uma das protagonistas, a Malena, ela é porto-riquenha e ela tá se mudando para essa cidade nova nos Estados Unidos, para uma escola nova, porque a sua casa foi destruída num furacão que teve na ilha onde ela morava. Então ela tá começando a vida dela nessa nova escola e ela se depara com uma situação muito desconfortável, porque ela acaba indo sem sutiã para a escola, porque ela tava com as costas queimadas do sol. E as professoras lá, a diretora, acaba não gostando disso, falam que os peitos dela estão deixando as pessoas desconfortáveis, os mamilos dela estão aparecendo na blusa e essa baboseira. E daí fazem com que a menina tente esconder os mamilos de uma forma muito constrangedora, ela passa por esse constrangimento e a outra protagonista do livro, a Ruby, acaba vendo toda essa situação e se comovendo e se aproximando da Malena a partir disso, e as duas acabam se tornando grandes amigas e começando meio que uma revolução na escola, porque elas percebem que essas regras de vestimenta da escola são muito machistas. Então o livro ele vai falar muito sobre isso, muito sobre você não poder usar as roupas que você quer, as roupas que você se sente confortável, as roupas que você se sente bonita, porque vai deixar homens atraídos pela sua roupa, que vai ter aquele homem que vai te importunar de forma sexual por conta da roupa que você tá usando. Ele é um livro também que tem uma parte meio pesada a respeito de importunação sexual. Ele vai falar muito sobre isso abertamente. Pode gerar alguns gatilhos, assim, algumas cenas. Mas ele é um livro onde nós temos as meninas jovens buscando a sua voz para melhorar alguma coisa que está ao alcance delas. Então é muito legal essa mensagem que o livro traz. Eu achei ele muito interessante, sabe, de ler. A única coisa que eu não curti muito no livro é que ele mistura, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo, aquele drama de romance adolescente. Tem um drama ali também das melhores amigas que não se entendem em alguns momentos. Daí é um drama assim bem adolescente que eu acho que eu tô um pouco cansada de ler. Eu até pensei em rever as minhas leituras jovens, sabe? Porque eu percebi que não tô com tanta paciência para drama adolescente em alguns livros. Mas como esse livro tem essa temática bem importante, bem interessante, foi uma leitura muito agradável e rápida de ser lida. E outro ponto positivo também é que eu acho muito difícil encontrar livros de amizades entre meninas. Aquele livro de melhores amigas, porque tem muitos livros onde as amigas acabam se apaixonando, né, e acaba sendo um livro sáfico, mas faz tempo que eu não achava assim um livro de melhores amigas que se unem para uma causa assim tão legal como eu encontrei nesse livro. Depois, gente, eu li Garota Serpente e Espinho, assim que ele foi lançado, que a editora me enviou ele, eu já devorei esse livro, acho que eu li uns 13 dias, li muito rápido, porque eu tava muito animada para ler ele tava na minha expectativa de livros 5
estrelas. Ele acabou me decepcionando um pouquinho porque eu acabei dando 4 estrelas, mas ele é um livro muito gostoso de ler. É aquele livro de reino, de magia. A protagonista não é aquela mocinha boazinha, aquela princesa, sabe, bem estereotipada. Ela tem um poder meio que cruel, sabe? Ela é capaz de matar as pessoas com o toque, ela tem um toque envenenado. E para descobrir sobre esse poder dela, como quebrar essa maldição que ela tem, ela acaba conversando com um demônio. Nesse reino que tem aqui no livro, tem essas espécies de demônios e foram eles os responsáveis por essa maldição que ela tem. Tem toda uma história do passado dela, da mãe dela, que é bem interessante de descobrir aqui no livro. Então ela vai a fundo de descobrir quem ela é. E daí vem à tona, né? Será que esses poderes é realmente uma maldição? Ou ela deve abraçar quem ela realmente é? Então o livro brinca muito com isso. Eu adoro quando tem essas protagonistas meio duvidosas, assim, nas histórias. E ele tem muito essa vibe conto de fadas, que eu adoro também. Tem um vídeo aqui no canal explicando melhor a minha experiência de leitura sobre o livro, se você ficar interessado nessa leitura. Ele é uma fantasia que tem romance entre duas meninas também, mas ele é um livro que vai falar muito sobre família e sobre as consequências das decisões dessa princesa. Depois, gente, eu li Um Homem Chamado Wolve. Ele foi a leitura do meu clube de leitura que eu tenho com os apoiadores do Catarse. Se você quiser participar desse clube de leitura, tem um link aqui na caixa de descrição para você ver os benefícios que você tem em participar do clube ou outras categorias lá do meu projeto do Catarse. E essa foi uma leitura incrível. Eu acho que todas as meninas que leram junto gostaram muito do livro. E depois eu tive a experiência também de assistir a nova adaptação, que era com Tom Hanks. Então, foi uma experiência completa. Esse livro aqui, ele estava muito hypado. Eu vi as pessoas falarem muito bem dele. Todo mundo que lia gostava muito do livro. E como ele tem um personagem ranzinza, da terceira idade aqui na história, ele sempre me chamou a atenção, porque parece ser aquelas histórias de aquecer o coração. E eu amo histórias assim. Já teve outras histórias que eu li com pessoas idosas que me comoveram bastante. E aqui no livro, o Wolve é um velho bem ranzinza, com os seus vizinhos principalmente, e ele vai mostrar o poder da amizade, de você se aproximar das pessoas, o quanto pequenas coisas, pequenas atitudes podem mudar a vida de uma pessoa, pode mudar o dia da pessoa principalmente, você se aproximar daquela pessoa solitária, o quanto isso vai ser importante na vida dela. Então nós temos uma vizinha que acaba se aproximando do Wolve e é incrível o quanto ela transforma a vida dele, mas o que é mais legal assim na história, que eu mais gostei, é você conhecer a história desse homem, você ver o passado dele, ver tudo que ele passou, ver como que ele era antes de conhecer a esposa dele, como ele se transformou após conhecer a esposa, durante o casamento deles, e o que está acontecendo aqui no presente para ele ter se tornado essa pessoa mais solitária e tão ranzinza, mas nem tanto, né? Com um coração mole que você vai descobrir que ele tem. É incrível ver a jornada desse personagem e descobrir as minúcias, assim, da personalidade dele. Foi o que eu mais amei no livro. E a personagem da vizinha, ela é muito encantadora, aquela personagem carismática que você gosta bastante. No filme também trouxeram uma atriz maravilhosa. Eu não assisti a adaptação sueca, né? Porque o livro é sueco e ele tem essa adaptação no país original, que eu ainda não assisti, que falam que é muito melhor, mas quem sabe um dia desses eu assista. E se você quiser saber mais detalhes, também tem um vídeo aqui no canal falando do livro e do filme pra vocês. Não deixem de conferir ou pelo menos entrar lá no vídeo e curtir, que vocês me ajudam bastante. Eu também li Porém Bruxa, da Carol Kiovata, é o segundo livro dela que eu leio. Eu tinha lido Árvore Inexplicável, que era o mais novo lançamento dela, e eu acabei não gostando, eu abandonei aquele livro por conta mais da ação que ele tinha. Mas nesse livro aqui, a ação dele me prendeu muito mais. Eu acho que é porque faz tempo que eu não leio investigações policiais, e nesse livro aqui nós temos uma investigação acontecendo de alguns desaparecimentos de uma criança, de uma mulher, que parecem estarem conectados. A protagonista do livro, ela é uma bruxa, ela é aquela bruxa urbana que faz feitiços, por exemplo, feitiços de localização. É muito legal toda essa parte mágica aqui da história. E ela tem um contato ali com a polícia, que a polícia pede ajuda
ajuda para ela em algumas investigações. Tem uma delegada ali que é amiga dela. E ao mesmo tempo ela parte para investigações sobrenaturais também. E é muito interessante ver todos os personagens do livro também, não só essa protagonista, porque nós temos um outro bruxo, assim, mais poderoso, que é tipo o chefe dela, que é bem interessante ver esse relacionamento deles. Tem todo um passado da Isis também, que envolve alguns traumas que são questionados aqui no livro. E os casos policiais são bem intrigantes. É legal ver as conexões que eles têm, tudo está conectado, tem uma pessoa assim por trás de tudo, que é muito interessante você ir a fundo dessa investigação. Eu me senti uma própria detetive com esse livro. É legal que ele se passa aqui no nosso país, né? A Carol é uma autora nacional, então eu adorei a experiência com esse livro. Eu me diverti bastante, eu senti que a protagonista é muito carismática e me divertiu muito durante a história. A autora também traz algumas questões culturais, religiosas aqui, que também foram muito interessantes de ler e aprender muitas coisas que eu não sei também. Então eu amei, eu acho que foi um conjunto assim de coisas que fizeram com que fosse uma leitura agradável, divertida, que eu recomendo bastante para vocês. E nessa nova edição da Suma, no final do livro tem 2 contos. Um conto, ele não é tão inédito, a autora tinha lançado numa newsletter, e o outro conto é inédito, só dessa edição. E esses 2 contos têm mais a ver com a parte do romance do livro, é pelo ponto de vista do outro personagem que faz par romântico com a Isis. E, gente, finalmente eu li Foundryside, As Margens da Fundição. Ele é o primeiro livro da trilogia Os Fundadores. Ele é um livro bem grande, então eu acabei lendo um calhamaço de 600 páginas, mas ele é muito rápido de ser lido, ele é muito fluida a leitura, e apesar de ele ser bem complexo na questão do sistema de magia desse lugar, foi uma leitura que não é tão demorada e lenta. Eu achei que ela é bem boa, assim, para você pegar o livro e ler, assim, tranquilamente. Ele tem um sistema, um universo de fantasia bem complexo, cheio de coisas, tem muitas informações, ó, eu anotei muita coisa aqui no livro, mas você consegue entender tudo, você consegue ficar por dentro de tudo. Esse livro estava na minha meta do ano, né, de 23 livros para ler esse ano, então já tirei esse livro da lista. Eu tenho o segundo volume aqui para eu ler também, eu acho que eu pretendo ler aí no próximo mês. E ele também faz parte ali dos benefícios do Catarse, porque tem um benefício onde você pode escolher a minha leitura. E a Nayara foi sorteada para escolher a minha leitura do mês, e ela escolheu Foundryside, que foi uma escolha ótima, porque eu dei 5 estrelas, eu amei demais essa fantasia, gente. Nós temos como protagonista uma ladra, ela tem alguns poderes diferentes de outras pessoas aqui desse universo, ela consegue sentir o lugar, as coisas materiais com o toque, então isso facilita muito para a habilidade de ladra que ela tem. Só que daí ela acaba roubando um artefato mágico muito poderoso para esse universo. Então, ao mesmo tempo que ela tá tentando descobrir o que é esse artefato mágico, tem muitas pessoas atrás disso. Então, ela corre muito perigo, ela tem que fugir, esconder esse negócio o tempo todo e fazer algumas alianças, que é aí que entra outros personagens muito legais. Eu amei o quarteto que nós temos aqui no livro. São 4 personagens que são incríveis e um deles faz parte ali da nobreza do lugar, digamos assim. É meio complexo de explicar tudo pra vocês. Vou tentar explicar meio por cima, mas ele meio que faz parte da nobreza do lugar e ele faz parte da parte militar também ali, da polícia do lugar também. Daí tem um outro personagem que ele é meio que colecionador, manipulador ou conhecedor, assim. Ele tá por dentro de tudo dessa parte dos artefatos mágicos. Ele trabalha com isso. E temos a secretária dele, que também é muito inteligente, sabe muito sobre essas coisas. Esse mundo aqui, gente, ele tem uma magia diferenciada, onde os objetos, eles podem se comportar de maneira diferente, podem ser coisas diferentes, mudar a realidade dos objetos através de algumas inscrições que são feitas neles. Então, esse é um livro que ele vai mexer
mexer muito sobre essa coisa de mudar a realidade das coisas. Então ele é muito louco, mas você vai lendo, você vai entendendo tudo. E eu acho que o carisma dos 4 personagens vai fazer com que você fique muito imerso na leitura. Eu acabei gostando muito desses personagens, como eu falei pra vocês. E nesse primeiro livro nós só temos uma palhinha, né, do que está por vir, dos grandes perigos desse lugar, do que está pra vir, né? Eu ainda tô ansiosa pra ler o segundo livro e ver o que vai acontecer. Então eu amei esse primeiro, amei a experiência de ler ele. Não vejo a hora de ler as continuações. E eu espero que a editora traga logo o terceiro livro esse ano, porque daí eu posso concluir os 3 livros e trazer um vídeo completo pra vocês explicando tudo de uma melhor forma, né, do que eu consegui explicar aqui. Daí temos uma fantasia que eu finalizei, porque era uma duologia, então eu li o segundo livro, que é A Promessa do Dragão. Gente, eu amei muito esse segundo livro, eu gostei mais do que o primeiro. Nesse segundo aqui, a gente entra no mundo lá subaquático dos dragões, ele vai falar muito sobre a pérola do dragão, a magia dos dragões, e no que a Shiori acabou se metendo, né, depois do final do primeiro livro, que eu não posso falar pra vocês. Ele é um livro que ele vai mexer muito com as questões familiares também, assim como a gente viu no primeiro. Ele é um livro, assim, mágico, que eu adorei cada cena que teve aqui. Ele é um livro que não tem nenhum momento chato. Eu achei que a autora preencheu muito bem cada capítulo. É aquele livro que sempre tá acontecendo alguma coisa. Tem algumas revelações que às vezes pode ser previsível, mas são muito gostosas de ler. O livro tem essa vibe de contos de fadas. Tem um príncipe também que tá sempre à disposição para ajudar a princesa, que acaba sendo um personagem muito querido. No começo eu tava achando ele meio sem graça, sabe? Mas depois eu passei a gostar dele porque ele é uma preciosidade, sabe? Um cristalzinho, assim, que contribui muito com a história. Então eu adorei muito, assim, todas as coisas que eu encontrei nesse segundo volume. Me diverti muito, aproveitei todas as páginas, marquei muita coisa. Toda essa mitologia asiática, chinesa, dos dragões chineses, eu amei muito. E essa vibe contos de fadas, maldição, também é muito legal, gente. Eu recomendo muito essa duologia. Veja um vídeo que saiu aqui no canal falando sobre os 2 livros, se você ficou interessado em ler ela, que já tem os 2 livros para você ler e finalizar e se divertir muito. Eu recomendo muito para vocês. Daí, gente, a minha pior leitura do mês acabou sendo uma das últimas leituras ali, que foi A Pequena Caixa de Gwendy, que é um livro do Stephen King, gente. É um livro que ele escreveu com Richard Chizmar e é o primeiro livro de uma trilogia. Esse livro aqui também foi uma escolha de uma apoiadora do Catarse, que ela também foi sorteada para escolher a minha leitura, mas infelizmente não funcionou comigo. Até ela leu o livro na mesma época que eu li, porque ela também tinha ele. Ela acabou gostando muito, eu vejo as pessoas falando bem desse livro, mas ele não funcionou comigo, gente. Ele é um livro que eu me senti meio desconfortável com a leitura dele, assim, ele não tava me agradando enquanto eu tava lendo ele. Até no começo eu achei ele bem curioso, porque nós temos uma menina de 12 anos, a Gwendy, que ela acaba recebendo uma caixa misteriosa de presente. O cara que entrega essa caixa pra ela, ele aparece, né, como um estranho ali entregando esse presente, dele fala que essa caixa pertence a ela. E ela vai sentir que essa caixa pertence a ela. E ela tem que guardar esse segredo. E a caixa tem alguns botões, algumas alavancas que fazem algumas coisas, você até vai descobrir, né, o que elas fazem, mas outras vai ficar meio assim no ar o que essa caixa realmente faz. Eu acho que isso foi o que mais me incomodou, porque eu queria muito saber o real sentido dela. Eu não sei se nos outros livros vai explicar melhor, talvez sim. Mas outra coisa que me incomodou também é que o tempo passa muito rápido aqui, porque a gente acompanha a Gwendy também na adolescência dela. Então ela cresce muito rápido aqui nesse livro, passa muito rápido porque o livro tem 160 páginas e ele tem uma diagramação assim bem espaçada, ó, com folhas em branco, com a letra grande. Então você lê esse livro em um dia. E eu achei que isso não foi o suficiente para me prender nessa história. Eu acho que ele tem muitas mensagens subliminares, esse livro, só que eu não consegui captar elas. Eu só queria realmente ter uma explicação mais fixa, sabe, das coisas. Então eu acabei me decepcionando com isso. Teve muitas partes que eu achei desnecessária a respeito de alguns traumas, alguns medos que a personagem acaba passando de homens tentando abusar ela, e eu achei isso muito desconfortável, assim. Eu achei que não tinha necessidade de ter isso no livro. E a forma com que ela lida com a caixa, com que ela pensa que a caixa pode fazer, assim,
assim, não sei, me deixou com uma sensação ruim. Eu não sei, esse livro me deixou com uma sensação ruim, eu me senti desconfortável. Com a leitura dele, eu não sei o que aconteceu, gente. Esse livro não funcionou comigo. Eu acho que esse tipo de história aqui, apesar de ser bem lúdica, né, a cara do Stephen King, não funcionou comigo e eu resolvi não continuar a trilogia. E por fim, gente, esse livro aqui eu vou dar uma roubadinha, porque eu terminei ele no começo de maio, só que eu já tinha lido a maior parte dele ali no mês de abril. Eu pensei, vou colocar ele aqui nas leituras de abril, que é um livro que eu li no Kindle Unlimited, é De Repente Namoradas. É das mesmas autoras de Uma Pitada de Sorte, que foi um outro livro do Kindle Unlimited. Na verdade, todos os livros delas estão no Kindle Unlimited para vocês lerem, são todos romances entre duas meninas. E como eu amei Uma Pitada de Sorte, foi favorito, eu queria muito ler esse livro dela. Só que esse livro, ele é um spin-off de outro livro, que é alguma coisa de verão, que eu vou deixar a capa aqui também. Esse do verão é com uma personagem, e daí no De Repente Namoradas é com a irmã dessa personagem. Porque nós temos uma família ali com várias irmãs, e a Helena é a irmã mais velha, e ela tem uma personalidade muito fria. Ela tem uma personalidade de megera, sabe? Digamos assim. Então, é muito difícil você imaginar ela se relacionando com alguém. Ah, e outra coisa interessante é que ela é CEO, ela é empresária, né, de uma grife, que se eu não me engano, assim, de roupas esportivas. E ela tá com uma campanha ali no mês do orgulho LGBT de roupas nessa temática. Só que ela acaba sendo acusada pelo rival da empresa dela de ela estar usando ali pink money e tá acusando ela de ser homofóbica. E pra ela sair dessa guerra com esse cara, ela acaba falando que ela é bissexual, que ele não sabe do que ele tá falando e tal. Ela acaba falando isso assim, e a mentira que ela acaba jogando ali na roda é que ela tá num relacionamento com uma pessoa. E ela não só fala que tá com uma pessoa, ela fala quem é essa pessoa, e essa pessoa é a Patty, a treinadora de tênis dos filhos dela. Porque outro detalhe importante, a Helena tem 2 filhos adotivos, e ela é uma mãe solteira desses 2 filhos que ela adotou. A Patty, gente, ela é uma pessoa completamente oposto da Helena. Ela é aquela menina good vibes, que tem um sorriso radiante, sempre tá muito feliz, esbanja felicidade, e as crianças adoram ela. Então, as duas vão acabar fingindo estar em um relacionamento. Ele tem o clichê do faking date, e com essas duas personalidades opostas que vão se conhecendo melhor. A Helena, a princípio, não gosta da Patty. Ela não gosta de nada, assim, da personalidade, sabe, do jeito dela. Mas conforme elas vão se aproximando, ela vai conhecendo a Patty, ela vai percebendo que ela é uma pessoa incrível, que a Helena mesmo que é chatona. E até uma coisa que eu acho que não me fez dar os 5 estrelas pro livro é que eu achei a Helena muito maldosa, assim, no começo da história. Foi difícil engolir um pouco a personalidade dela a respeito do que ela achava da Patty. E daí até durante a leitura, quando elas vão fingindo que estão em um relacionamento, você percebe que a Patty vai se apaixonando por ela e vai contando nos capítulos dela os sentimentos que ela tá sentindo. E a gente não vê isso da Helena. Pelo menos você não vê muito a Helena gostando da Patty, assim, durante o livro. E isso tava me incomodando muito, porque eu não tava sentindo que ela tava sentindo a mesma coisa, assim. Então, parece que eu não perdoei, sabe, a Helena, assim, em muitos momentos da história. Mas, chegando no final, deu pra entender, sabe? Deu pra entender porque que ela é assim. Tem muito a ver com a sexualidade dela. Então eu achei que as autoras trabalharam isso de uma forma bem inteligente, né? Porque você fica se questionando por que ela não demonstra tanto afeto assim, ou pensamentos de afeto assim como a Patty estava pensando. É que parece que nem ela estava se dando conta disso, sabe? Eu tive essa sensação também quando eu terminei o livro. Foi só quando eu terminei o livro. Então eu acho que ficou algumas coisas meio controversas na minha experiência de leitura, que eu acabei dando 4,5 pro livro. E eu senti que fez um pouco de falta eu não ler o livro anterior. Até porque eu acho que seria bem melhor ter conhecido essa família das irmãs ali antes dessa história. A parte da Helena ter esses filhos adotivos já começa a história como se a gente já conhecesse bem ela. Então eu acho que a gente conhece melhor a Helena, essa história ali dos filhos adotivos no outro livro, se eu não me engano. Se alguém já leu, comente aqui nos comentários pra mim. Então eu senti falta disso, um pouco dessa introdução pra ler esse segundo livro. Então eu recomendo vocês lerem o livro lá do
verão antes de ler o De Repente Namoradas. E agora eu quero ler o outro pra entender melhor aí todos esses personagens. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de abril. Comente aqui embaixo se você ficou interessado em ler algum desses livros, porque daí tem o link de todos eles na caixa de descrição, o link da Amazon. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando muito, vocês não pagam nada mais por isso. Salvem o link na caixa de favoritos de vocês, porque daí vocês sempre colocam no carrinho com o link do canal, isso é ótimo. E se vocês gostam desse vídeo de resumo das minhas leituras, tem uma playlist aqui no canal que vocês podem maratonar aí com todos os livros que eu já li, que eu falei aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!